aqui, o Afrânia, a Janine e o Aníbal, até porque o secretário já me disse que tem compromisso, e por avançar da hora, eu vou passar então para o nosso deputado Raul. Muito bom dia a todos e a todas. Exalci, meu caro amigo, que preside essa sessão, preocupado com essas questões do DF e do entorno, né? Secretário da Fazenda, procurador, procuradora, senhoras e senhores. Bom, esse drama que vocês vivem, nós também no Paraná vivemos, que o Brasil inteiro vive. É uma concorrência predatória, desleal, desnecessária, que o Brasil faz desde a instituição do ICMS há quase 50 anos. Esse conflito, né, do ICMS fez com que o maior potencial da arrecadação, que é a base de consumo, fosse invadida pela União Federal, com o PIS, com o COFINS, com o IPI. E ao longo desses quase 50 anos da existência do ICMS, a arrecadação é a mesma, 7% do PIB. Incrível, mas tem potencial para 14%. Nós não temos assim esse cálculo exato, né, do potencial de arrecadação da base do ICMS. Mas ele é vasto, né, porque os estados podem e têm aumentado alíquotas, né, principalmente de energia, combustível, telecomunicações e etc. Quando veio a Constituição de 88, eu era secretário da Fazenda do Paraná a primeira vez e havia uma proposta do IPEA completa de reforma. O professor Varsano, o Fernando Rezende e a equipe do IPEA daquela época já tinham proposta. Mas a guerra de partilha prevaleceu. Nós havíamos conquistado 15 pontos do Imposto de Renda e do IPI e 25% do IPI. Nós saltamos de 32% do Imposto de Renda para 47%, hoje está em 49%, e de 32% do IPI para 57%. Criamos o Fundo de Compensação das Perdas de Exportação com 10% do IPI. Nós conseguimos um adicional de Imposto de Renda de 5%. Nós conseguimos, e achávamos que era uma grande vantagem na época, trazer para a base tributária do ICMS os impostos únicos federais, os 5 impostos únicos que foram extintos e absolvidos pelo ICMS: energia, combustível, telecomunicações, transporte e minerais. O fato é que, quando trouxemos esses 5 tributos para dentro do ICMS, eles vieram crédito. Você só diminuiu a arrecadação, porque as empresas já pagavam o imposto federal único, monofásico, do energia, telecomunicações, e tinha aquela arrecadação. Quando esses 5 vieram para a base do ICMS, então, o que aconteceu foi uma diminuição da arrecadação, o que parecia que seria muito bom. E porque o ICMS da energia, combustível e telecomunicações acabaram ficando como seletivamente dentro do ICMS para antecipar mais a arrecadação. Tanto que os 3 hoje representam 36% da arrecadação média nacional. O Paraná chegou a 50%, depois diminuiu um pouco, né? São os seletivos dentro do ICMS. Ele só antecipa, porque na continuidade ele vai descarregando no crédito, débito e crédito, até chegar na ponta. O ICMS brasileiro tem um vício de origem, que é tributar de origem. É um vício que contraria todos os IVAs do mundo, que são de destino. Então, e em função de ser de origem, acabou estabelecendo uma barreira comercial entre os estados, o que não existe entre os países do mundo. Se aqui fosse uma federação verdadeira, né, e não é, nossa federação é de Araque, é o país centralizado aqui em Brasília, né? É um país que a federação, os estados e municípios são subjugados pela União Federal. Não é um governo. Isso vem do Império, né? Veio a República, aí os anos passaram, veio a Constituinte, etc. Os municípios só ficaram com mais encargos e a União com menos encargos. É o caso da saúde, que inexistia esse compromisso local. Ele era um compromisso federal, do INAMPS. Aí veio
as ações legais de saúde, o SUD, e depois veio o SUS, e hoje não tem um município brasileiro, e deve incluir o DF, que gaste menos que 25% em saúde. Meus municípios de Londrina, 28%, Cambé, 30%. Então, a média dos municípios de gasto com saúde, quando há 30 anos atrás, na Constituinte, há 28 anos atrás, era 1%. No máximo era para comprar remédio. Então, a União Federal... E nesses últimos 15 anos, a União Federal financiava 60% do SUS e hoje financia 40%. E é insuficiente, né? Porque o SUS, União, Estado e Município, representa 250 bilhões e falta 50 para fechar a conta todo ano. E isso vai afundando o sistema. Então, o que nós temos pela frente? No lado da receita, tem que simplificar e tem que modernizar. E no lado da despesa, imediatamente fazer os cortes. Se não fizer, vai naufragar. Olha o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que com aquela coisa de ter dinheiro, royalties, um dia acabou, né? Diminuiu. E os estados que não tomaram providência afundaram, estão afundando, e municípios também. A crise, ela é grande, é a maior da história do Brasil, ela vai levar anos para recuperar. Então, as medidas radicais do Rio de Janeiro que não estão passando, eu fico até vendo na televisão, né? Um fala, outro fala, quem que vai pagar a conta? Aqui não vai. Aqui, eu represento o Paraná, não aceito que o Paraná e o Brasil paguem a conta dos erros do Rio de Janeiro, nem do Rio Grande do Sul. Então, porque todo mundo está, né, todos os estados e municípios com problema, e não há caixa na União para isso. Então, não vai ter. É mais ou menos como nos Estados Unidos, em Detroit, né? Que acabou falindo e tem que fazer um acordo com funcionários, credores, fornecedores. A solução no lado da despesa, porque do lado da receita torna-se inelástico, né? Que é a curva de Laffer, quer dizer, vai chegar num ponto, não adianta aumentar o tributo, que ele não vai te dar aquilo que você deseja. Ele não vai te dar. Ele é inelástico, ele não vai te dar. Não há capacidade contributiva. E aí que eu entro com o projeto, Isalci. Eu acho que, com a designação, o André, quando passou para mim a relatoria, falei com o Michel Temer, falei com o Rodrigo Maia, falei com nossos líderes, né, que eu estou aqui na Constituinte, eu era secretário da Fazenda, e estou aqui desde 91, sempre na Comissão da Reforma Tributária e sempre nessa Comissão de Finanças. Então, eu tenho o histórico dos erros cometidos. Qual foi o principal erro da reforma do sistema tributário? A partilha. No último projeto do ICMS, que o Nelson Barbosa, de boa intenção, uma pessoa dedicada queria fazer, dava prejuízo de 10 bilhões para São Paulo. E não há quem faça passar no Brasil um projeto que tira 10 bilhões de São Paulo. Não há fundo que convença. Falar, vamos fazer um fundo. Então, não há convencimento. Então, uma regra de ouro de qualquer reforma, primeiro, pensar no Brasil no contexto mundial. Tem que simplificar, todo mundo concorda, tem que fazer justiça, tem que fazer um sistema modelo europeu, todo mundo concorda. Então, vamos fazer. Então, o novo ICMS, né, o Ives Ganda me recomenda que não mude o nome para IVA, para ICMS. Então, o IVA ICMS novo tem que incluir o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS. Então, os 5 tributos. E fazer um imposto, um IVA clássico, que é o ICMS, e um monofásico, como era até 88. O monofásico não vai jogar crédito para cá. Por que o monofásico? Para diminuir a alíquota. A hora que você soma a alíquota do ICMS, do IPI, PIS, COFINS, vai dar 37% por fora. Dá 25% por dentro. Mas por dentro é uma enganação. É igual a Receita Federal, que pega o ativo imobilizado, o meu imóvel, do imposto de renda, o teu do Brasil inteiro, e não faz a correção da inflação. Quer dizer, ele inventa uma história de querer roubar dos contribuintes, pensando que todo mundo é bobo. Que, né, o meu imóvel, que valia em 95, né, 100 mil reais, ele quer que eu corrija por 35% da inflação. Para que fazer essas... Né, para deixar o contribuinte, né, enlouquecido? Vamos fazer as coisas corretamente, né, Isalci? Então, a junção dos 5 tributos daria, né,
Porque nas bases tributárias, propriedade, renda, consumo e previdência, as três bases de classe, propriedade, renda e consumo, a propriedade no Brasil não chega a 5% da arrecadação nacional. A renda, que é o imposto de renda SSL, dá 21%. O consumo, que tem o ISS, IPI, PIS, COFINS, IOF, salário de educação, na minha conta de padeiro de Hawley, né, data Hawley, que ainda falta a aferição, 57%. E a previdência, empregado e empregador, 17% da receita. A previdência do empregador é consumo, a do empregado é renda, né? Quando eu tributo você teu salário, é tipo renda, né? Então, vamos mexer só nesses 57% da arrecadação, sem pensar em justiça fiscal, transferir para a renda, nada, porque é uma complicação muito grande. Eu falo, o modelo europeu, o modelo americano, que tem um imposto de consumo final, sales tax, mas tem o seletivo, que ele chama de excise tax. A União Europeia tem o IVA europeu, cada país tem o seu IVA, com as suas alíquotas, mas tem o excise tax, tem o imposto seletivo. Por que existe o seletivo? Exatamente para diminuir a alíquota. Se nós fizermos um bom seletivo aqui, as nossas alíquotas do IVA, secretário, podem ser menores. Pode ser atuais 18, 15, 16, a calibrar, fazer cálculo. Regra de ouro, ninguém ganha, ninguém perde. Nos primeiros 5 anos. Nenhum Estado, nenhum município, nem União vai ganhar, nem vai perder. Porque se você não estabelecer isso, ninguém vai aceitar. O Rachid, mas você não vai vir com aquelas tuas teses da Constituinte e depois você quer tirar dinheiro da União? Eu falei, não, não vamos. Né? Esse é compromisso solene, ninguém vai tirar dinheiro da União nesse momento. O momento é fazer a economia voltar a crescer, um sistema tributário que ajude o empresário e ajude a empregar os trabalhadores. Porque se não rodar esse círculo virtuoso, que envolve o ajuste fiscal que a União está fazendo, que é uma merrequinha essa PEC 241, uma bobagemzinha, vai pagar a despesa do ano anterior mais inflação. Se é para conter, não pode nem pensar em inflação, mas o governo estabeleceu. É uma bobagem. O que vai levar 20 anos poderia ser feito em 5, com todo rigor. Né? E todo mundo paga a conta dos erros da economia cometidos, porque todos são responsáveis. Né? Eu não votei no governo anterior, mas também somos corresponsáveis, né? Por esse processo, que é um processo político. Mas ficar idealizando um país que não existe, no computador e fazendo mensagem, não vale nada. O que vale é o Brasil real. O Brasil real, o governo federal teve déficit no ano passado de 613 bilhões, 10,6% do PIB. Não tem nada desses 100 e poucos bilhões. Esse é o primário. Quando paga o juro e amortização, vai para 613. Nessa conta, o município e o Distrito Federal e os estados é obrigado a fazer nominal, fazer o real. Ele não tem que ter a superávit que ele faz, a tua contabilidade, é só para engrossar o superávit da União, não serve para nada para o município, para o estado e nem para o município. E eles são sempre superavitários na média. Quem é deficitário nesse país é a União Federal. Então, Zalci, no campo da Previdência, podemos trabalhar uma arrecadação para cobrir a insuficiência da arrecadação do INSS, que hoje está sob o PIS-COFINS, não COFINS, mais no COFINS, fazer o IOF, sair daqui do lado da Receita Geral e passar para a Previdência, o IOF. E para diminuir a alíquota e cobrir o trabalhador rural, o autônomo, que são milhões. Metade dos autônomos nós estamos no MEI. Eu criei o MEI. Só que é uma merrequinha, uma insuficiência para cobrir 6 milhões de MEI de autônomos e tem mais 6 que não pagam nada. Isso amanhã vão ser 12 milhões de aposentadorias que vai ter que, de um jeito ou de outro, ser dado. A doméstica é insuficiente. Embora agora começou, essa arrecadação é boa, mas ela é insuficiente porque tem tudo para trás. Quarto, o deficiente físico, que tem a benefício de prestação continuada. Quinto, o idoso, que tem o benefício. Depois, as filantrópicas. Então, nesse conjunto do ICMS, eu falo assim, vocês, Distrito Federal, o Supremo decidiu pelo fim da guerra fiscal e ninguém obedeceu. Alguns estados estão... Rio agora... mas o Rio de Janeiro abriu mão de 250 bilhões, né, mais ou menos isso, de renúncia fiscal para as indústrias.
Né? Ok, mas se ele não tivesse feito isso, o PIB do Rio de Janeiro não seria 10%. Tá? Não seria 10% que ele é hoje. Ele passou Minas Gerais, como o Paraná passou o Rio Grande do Sul, em 2013, quando eu estava lá na segunda vez. Porque eu falei, é guerra. Né? Lembra da piada, né? É guerra. Mas o Supremo não teve coragem, porque tem que convalidar. É claro que tem que convalidar todos os benefícios dados. Isso foi dado em nome do desenvolvimento de uma regra que existia. Então vai acabar. Esse projeto que está aqui protocolado quebra a unanimidade do CONFAS. Ele convalida os benefícios dados. Mas você vai continuar com esse mesmo erro de política? Hoje vocês são vítimas de Goiás. Amanhã quem que é a vítima de vocês? Né? Então, pensando, enquanto não muda a regra, o DF tem direito de brigar pelo seu desenvolvimento. Essa é a minha opinião. Né? Então, vamos trabalhar com um olho na mudança de regra geral e com o pragmatismo que tem. Mas muito cuidado. Os efeitos alocativos do incentivo fiscal, eles são como aves de migração e de rapina. A doutora Tânia Bacelar, quando eu fui secretário em 87, 90, que era secretário de Pernambuco, do Arraiz, e o Álvaro era do Paraná, eu era secretário de Fazenda. Falei, olha, eu estudo isso há muitos anos, 20 anos de estudo de alocação de indústria em Pernambuco e no Nordeste, com incentivos fiscais que tem do governo federal e dos nossos estados, tem incentivo fiscal, as empresas vão embora. Elas vão embora. Elas vão embora. Então, tem que ter alguma fórmula, né? A vocação de Brasília é a indústria mesmo? Tem a indústria sem poluição, tem a indústria com poluição. Eu acho que aqui vocês nem podem pôr indústria com poluição. Então, eu estou à disposição para a gente dar uma discutida nisso aí, que um pouco da experiência que eu tenho nesses últimos 30 anos, né, trabalhando isso. Então, enquanto tem a regra, vamos estudar a fórmula. O Ministério Público Federal aqui é federal, né, que está metendo a ação no DF. O secretário também. Imagina se isso pega no país inteiro, o que já foi feito. Né? Em nome de... Olha, o Paraná, com a política que fez, do Paraná Competitivo e de apoio total à microempresa e 56 cadeias produtivas, porque se nós não dessemos, iam tudo para Minas e para Santa Catarina, para os estados vizinhos, Mato Grosso, então, nós teríamos perdido, né, milhares e milhares de empregos. Então, embora seja predatória, embora seja danosa a guerra fiscal, ela gera emprego, ela gera riqueza. É inegável. Né? É inegável, né, que ela dá. Você vai atrair e vai vir mesmo. Lembra quando vieram aqueles distribuidores de Minas, vieram tudo para cá, né, os atacadistas. Aquilo, nós tínhamos um ódio daquilo do DF que... Né, e vieram porque vieram... Né, não sei se tem até hoje, né? No fundo... Boa parte foi embora. Não, é isso, vai embora, vai para o outro lado, tem incentivo, onde lá o Ministério Público não é tão rigoroso. E ele sabe que o Ministério Público, sabe que se a receita é boa, ele tem o quinhão no Paraná, o Ministério Público, a Justiça tem um percentual, meu filho. Aumentou a receita, né? Um dia eu falei para o Calab, quanto é o percentual da Justiça do Ministério Público em São Paulo? O que você está falando? Eu não entendo isso. É orçamento, não tem percentual, né? É orçamento. Tem receita, recebe. Não tem... o orçamento morreu. Então, lá no Paraná, não. A receita, no meu período de 3 anos, cresceu 50%. Fui o campeão brasileiro de arrecadação, para a inflação de 21%. Quando eu vi... educação, saúde, os poderes, 18,5% para os poderes... Eu falei, cadê o dinheiro para o investimento? Né? É porque está tudo amarrado, né, na despesa. Tudo amarrado. O cara fala, a corrupção acabou com o Estado brasileiro. As vinculações, tudo vinculado. É salário, é dívida, é custeio, né, aposentadoria. E não sobra para investimento. Esse é o problema. Né? Eu acho que é isso, Exalci. Vocês, né, têm essa briga... Enquanto durar, eu sugeria assim, minha experiência que eu tenho, enquanto durar o sistema atual, faz um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público de Brasília,
faz um pacto, fala, não vamos a tanto, vamos a isso, faz algo de transição, fala, acabou em... Porque se eu fizer, der tudo certo, que eu estou imaginando, o novo sistema, a gente apresenta ele no final do mês, aprova para entrar em vigor em 18, então vocês vão ter um ano ainda de guerra. Entendeu? Eu acho que, vamos assim, temporalmente, né? A não ser que a gente mude o ano fiscal para julho, para poder entrar começar um novo sistema. Ele também tem que ser de transição, ele tem que ser um novo sistema, porque eu penso aqui, eu vou falar de voz alta aqui, vocês do Fisco Estadual, temos que fazer um sistema estadual único, secretário. As 27 unidades de Receita, fazer uma entidade única de vocês, com um comando único, aqui nacional, uma supersecretaria nacional da Receita dos Estados, né? Com um gerente, um supersecretário nacional, cada estado uma superintendência, no mesmo prédio com os mesmos funcionários. E aí parte para a nova estrutura, tudo com lei federal. Aí você conserta e vai ter muita receita. Eu acredito que os estados e o Brasil vai ter que ganhar muito, vai ganhar muito. Só a mudança que a gente está falando, isso dá 2, 3% de crescimento do PIB, porque vai desimpactar, a empresa vai poder ter um planejamento, ele vai assim... Eu brinco, uma coisa para terminar. O Exalci tem uma fábrica de bolacha aqui em Brasília há 30 anos. Aí chegou o Raul, eu falo com o governador, né? Falo com o prefeito, eu arrumo o incentivo do ICMS, o incentivo municipal, eu arrumo o terreno com o município, eu vou no BNDES, pego um crédito subsidiado, eu monto uma fábrica de bolacha novinha, 0 quilômetro, automatizada. A minha fábrica de bolacha vai quebrar a fábrica de bolacha do Exalci. Esse é um capitalismo predatório, quer dizer, que nós não precisamos disso, entendeu? Esse jogo que nós fazemos precisa acabar. O presidente da Mercedes-Benz do Brasil, da América Latina, falou, eu quero que acabe com a guerra fiscal na indústria automobilística. Ele falou, quero que tenha regra única para todos os veículos. Então, porque um vem aqui para Goiás e consegue um benefício fiscal longo, né? Ele em Paraná é outro, São Paulo é outro, Minas é outro, e a concorrência é predatória. Se tivesse uma regra única, ele se submete à regra única nacional, para qualquer produto. Então, eu não posso enganar você e você querer me enganar. Tá? Acabou a era da esperteza. Mas, Alci, estou às ordens, obrigado, já peço licença para... Eu que agradeço a participação O deputado Raul está bastante otimista com relação à reforma.